Paz, igreja, estamos aqui com mais uma parábola dentro daquele contexto em que está escrito ali em Lucas capítulo 15, onde tem a ovelha perdida, tem a dracma perdida e o filho perdido. Então todas elas estão em um mesmo contexto, onde Jesus está falando ali para fariseus e mestres da lei, tentando trazer a essência do cristianismo, dizendo que eles não podem estar em uma bolha a ponto de separar o pecador, porque nós temos uma missão aqui na Terra que é falar a essas pessoas para que essas pessoas conheçam o reino de Deus. Então a gente vai perceber ali que no tempo de Jesus havia muitas e muitas divisões. Havia divisões dentro do próprio judaísmo, existia divisões ali dos judeus contra os gentios e existiam ali muitas divisões acerca do pecador com o judaísmo que se considerava santo. Então Jesus está nesse contexto mostrando para nós que nós precisamos ir atrás daqueles que estão perdidos. Só que o que Jesus está trazendo para nós aqui na dracma perdida é um pensamento interessante, porque nós temos a ovelha perdida que se perde fora, mas agora nós temos a dracma perdida, que é algo perdido dentro de casa. E nós vamos perceber que no filho pródigo, mais para frente, que é a próxima lição, é aquele tanto que se perde fora, o filho pródigo que gasta todas as coisas, com aquele que se perde dentro. Mas eu vou deixar para a próxima aula. E vamos ler a parábola da dracma perdida? Lucas 15, 8 a 10. Ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então aqui nós temos esse contexto da dracma perdida, que era uma moeda ali da época. Mas o que nós precisamos nos fazer a pergunta é: existe a possibilidade de estar dentro da igreja e mesmo assim se encontrar perdido? Mas o que nós precisamos definir aqui primeiro, o que é ser perdido? Quando nós olhamos para Gênesis, nós vamos ver que o homem peca e ele sai da presença de Deus. Então, o perdido aqui não é o perdido aquele que está longe da igreja institucional, ou seja, longe da igreja física. Mas, na verdade, o perdido é aquele que está longe do Pai. Então, há sim a possibilidade de estar dentro da igreja e mesmo assim não conhecer a Deus, não estar com Deus, não se relacionar com Deus. Então o que Jesus quer nos ensinar aqui é que existe aquele que está dentro da igreja e que está perdido. Então o que Jesus aqui agora ele tenta ensinar algumas coisas para nós. Vamos ver aqui primeiro o versículo que ele vai dizer: ou ao qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. Mas vamos ver aqui a importância primeiro para essa mulher. O que nós vamos perceber aqui nesse texto é algo interessante, é que não é mencionado nem marido e nem filho. E se você lembrar um pouquinho do contexto da história, você vai perceber que a mulher era sempre aquela que era deixada de lado. As mulheres não eram contadas e também nem as crianças. Então, quando nós pegamos em um contexto onde existe uma mulher que talvez ela esteja sozinha, ela tenha dificuldade de arranjar também um emprego. Então, uma dracma para aquela mulher é muito importante, porque ela não sabe do dia de amanhã por causa do seu contexto social. E você vai perceber que quando ela se alegra, ela não se alegra com o filho ou o marido. Ela se alegra com amigos e vizinhos. Não é mencionado em hora nenhuma o marido ou o filho. Então aqui a gente tem um contexto de uma mulher que ela é meio que deixada de lado pela sociedade. Então essa dracma é muito valiosa para ela porque ela não sabe o dia de amanhã. A mesma coisa é o que queria Jesus dizer, que para ele existe também muito valor. Porque não é somente uma dracma perdida, mas é um filho que está perdido. É uma criação de Deus que está perdida. Então, Jesus, ele vem e ele morre para que esse pecador se arrependa e se volte para Jesus.
Então existe um valor aqui, tanto da moeda para a mulher, assim também como para Jesus, daquele que está perdido. E para encontrar essa dracma perdida, ela vai caminhar por 3 passos. A primeira é acender uma candeia. Para encontrar o perdido, ela acende a candeia. A luz precisa brilhar para que o perdido seja encontrado. E aqui não precisa de muita dificuldade para saber quem é a luz. Assim como nas outras parábolas, Jesus é ali a luz, a palavra precisa brilhar. Aonde a ministração da palavra, o perdido é encontrado. Então a primeira coisa que ela diz, e aqui nós podemos fazer essa alusão, é recorrer a Jesus. Jesus precisa estar no centro, Jesus precisa ser ministrado, Jesus precisa ser aquele que vem com juízo e salvação para aqueles que estão perdidos. Então a primeira coisa que precisa brilhar aqui é a luz. A segunda é a limpeza. Então quando a luz brilha, a sujeira é evidenciada. Ali quando a candeia se acende, provavelmente existe uma sujeira muito grande, então o que ela vai dizer? Varre a casa. É preciso fazer uma limpeza. Então, o que seria essa limpeza aqui, pensando no contexto geral da Bíblia? Nós podemos dizer que seria a questão da santidade. Então, aqui Jesus está dizendo, olha, você precisa encontrá-lo e você precisa limpá-lo. E muito bem lembrado aqui quando Jesus diz a respeito do batismo, porque ele vai dizer que o batismo é um sacramento da igreja e simbolicamente ele está nos limpando. Então é encontrar o perdido e levar o perdido até Cristo Jesus para que ele seja limpo. A segunda é procura atentamente até encontrá-lo. E procurar evidencia preocupação. Uma igreja que se preocupa com o coração do outro. E que é o que não acontece ali na parábola, por exemplo. Porque existem os fariseus e existem os mestres da lei julgando Jesus por estar sentado com aqueles que necessitam. Assim como ele diz que ele não veio para os sãos, mas para aqueles que estão doentes. Então, a nossa visão ela precisa ser transformada a tal ponto de olhar para o perdido e ter empatia por ele, buscar por ele, se preocupar com o coração dele. Nós não precisamos primeiro mudar as roupas, nós não primeiro precisamos mudar a ideologia, nós primeiro precisamos amá-lo, cuidar e evidenciar Cristo Jesus, porque quem convence esse ser do seu pecado é o próprio Espírito Santo. Então aqui ele vai dizer que no finalzinho, quando encontra, reúne suas amigas e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. E lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então existe uma alegria muito grande do Senhor aqui quando um pecador se arrepende. Então o que nós temos que procurar todos os dias, irmãos, é fazer a alegria do Senhor. E uma das coisas que deixa Deus alegre é encontrar o perdido. É ir atrás daquele que necessita de Cristo Jesus. Amém? Que Deus esteja abençoando a sua vida em nome de Jesus.